pessoal, bem-vindo a mais um devocional. Hoje é dia 24 e nós vamos falar de mais uma característica do Espírito Santo no livro de Atos. Hoje eu quero falar que ele é o Espírito de graça, favor imerecido. Quantas e quantas vezes nós chegamos em algum lugar ou nós conhecemos alguma pessoa que naturalmente falando seria impossível a gente ter alguma coisa, a gente ter algum momento ali especial e o Senhor concede graça por nós ao coração de certas pessoas, certos líderes, certos lugares, certas situações. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo nesse capítulo 24. Paulo chegou preso ali, foi apresentado para Félix, né? E aí ele chega ali para ser julgado e Félix simplesmente, vamos colocar no nosso linguajar, vai com a cara de Paulo. Ou seja, Paulo encontrou graça perante alguém que, naturalmente falando, ele não teria, né? Porque Paulo tinha a graça do Senhor, o favor do Senhor, mas perante os homens ele estava ali para ser julgado, para ser condenado, e ele encontra graça, a ponto de Félix ficar ali. Paulo ficou preso com ele por 2 anos, mas Félix ia ouvi-lo. Félix queria saber mais a respeito do caminho, ele era simpatizante a respeito do caminho, ele queria saber mais. Quando Paulo falava do fim dos tempos, se falava de coisas duras, ele falava, tá bom, depois a gente conversa mais, trazendo para minha linguagem. Mas um versículo que me chama a atenção aqui é versículo 22, Atos 24, 22 diz assim: Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: Quando chegar o comandante Lícias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Ou seja, querido, quando nós que somos filhos, nós passamos por alguma situação, por mais que naturalmente falando a gente não entenda, a gente acha graça diante de certas pessoas e de certas circunstâncias. Nós estamos passando, por exemplo, por uma pandemia e o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem achado graça, o Senhor tem nos dado criatividade, o Senhor tem nos feito renascer e recriar e recomeçar todas as coisas de forma diferente. E às vezes você chega num lugar ou numa empresa ou numa situação que naturalmente falando você fala assim: não tem por que fulano gostar de mim. E a pessoa gosta. Ou você conhece alguém e você fala: nossa, eu gosto de fulano de graça. E você dá benefícios, você dá amor, você dá liberdade para aquela pessoa, você dá carinho para aquela pessoa, benefícios que naturalmente falando ela não teria a seu respeito. Então, isso é graça, é favor imerecido. Tem situações e lugares que nós vamos chegar que nós nunca entenderemos por que aquele líder ou aquela pessoa importante ou aquela situação achou graça diante de nós. É porque o Senhor permitiu. Paulo fica ali 2 anos com Félix, só que ele não fica como um prisioneiro comum. Ele fica como alguém que tinha liberdades, que tinha benefícios. Era o cuidado de Deus, mais uma vez a mão de Deus. Não foi Deus que prendeu ele ali, mas já que ele está preso, ele vai ser diferenciado. Não, às vezes nós passamos por situações que não foi Deus que nos colocou ali, mas já que estamos passando, o Senhor vai cuidar de nós, vai nos mostrar favor diante de pessoas, e isso nós não sabemos explicar. É realmente favor imerecido, é graça do Senhor. E o Espírito Santo é esse Espírito de graça que habita dentro de nós, que nos faz encontrar favor diante de pessoas. E se ele nos faz encontrar favor diante de pessoas naturais, imagina o favor do próprio Deus. O Espírito de graça habita em você para poder te reaproximar do próprio Pai. Nós não tínhamos merecimento natural, nós não éramos dignos de ter um relacionamento com Ele por causa dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, mas o Espírito de graça que habita em nós nos reconcilia e nos faz achar favor imerecido perante o Pai. Da mesma forma que o Espírito nos faz achar graça perante homens como Paulo e Félix, ele também nos faz achar graça, principalmente perante o nosso Pai Celestial. Que esse Espírito de graça possa te conceder momentos sobrenaturais com outras pessoas, mas principalmente com o nosso Pai que está nos céus. O Espírito de graça possa transbordar este favor imerecido de dentro para fora. Você, o Pai, e também diante dos homens, diante de líderes e diante de pessoas. Favor imerecido seja derramado sobre você através do Espírito Santo que já está dentro de você. Nos vemos amanhã no próximo capítulo. Deus te abençoe. Até lá.